Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Eles estavam fugindo de quem? De Golias, o gigante Golias. Todos nós, ocasionalmente, enfrentamos gigantes. Quem é o gigante? É aquele que afronta, desafia. É aquele que você olha e ele é grande, é forte. Golias tinha medo, igreja? Ele tinha medo? Não. Até por conta da estatura dele, da força dele, ele se achava melhor que todos os guerreiros. E os outros tinham medo e fugiam dele. Ele devia ser um sujeito bem feio também, né? Pelo jeito, né? Que não era só grande e forte, não. O povo fugia dele. Coloca lá. Não é isso mesmo? Deixa eu ver. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Não era um medo qualquer, não. Temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Aquele homem, na verdade, ele lançava insultos, desafios, chamava para briga. Vem cá, quero ver se tem algum homem aí que tem coragem de me enfrentar. Aí os soldados, um olhava para a cara do outro. O soldado olhava: e aí, você vai? Eu falei: é ruim que eu vou, hein? E você? Vai você. Eu não, você tá besta, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho meu pai que eu tenho que cuidar, eu vou morrer, vou nada. Ninguém queria enfrentar o homem. Mas Golias, ele era apenas o que, igreja? Um homem. Ele era um homem. O que são os problemas? Um problema. O problema é um problema, o homem é um homem. Só que eles olhavam a aparência. Ninguém aqui está dizendo que Golias não era forte, ele era forte. A Bíblia diz que ele era guerreiro desde a sua juventude. Ele era um homem experimentado. Ele não era apenas um homem grande, ele era forte. Olha lá. E ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha lá. Mas ele continuava sendo um homem que sangrava, que tinha fome, que tinha sede e que tinha limites. Porém, ele desafiava. Assim são os problemas, assim é o diabo muitas vezes diante de nós. Ele desafia, ele insulta, tentando fazer com que você fuja, fazer com que você tenha medo. A Bíblia diz que o povo de Israel estava com um medo muito grande, não é isso? Olha lá. Temiam grandemente. Aí sabe o que aconteceu? Olha só, aí estavam comentando um com o outro. Aí um falou assim, ó: a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então o rei, vendo aquela afronta toda, o que ele falou? Eu vou oferecer um prêmio, eu vou oferecer grandes riquezas para quem matar esse Golias. E tem mais, e ainda vou entregar a mão da minha filha para ele casar com ela. Ou seja, ele vai entrar para a família real, ele vai ser um nobre. E tem mais, a família dele, a casa dele, não mais vai pagar impostos em Israel, está isento de impostos. Ou seja, o rei estava ali fazendo de tudo para que alguém, estimulado pela riqueza,
estimulado a fazer parte da família real, estimulado a não pagar impostos, ou seja, a família toda ia ser abençoada. Alguém tivesse coragem de enfrentar o gigante. E eu pergunto, apareceu alguém, igreja? Não. Os soldados não quiseram. E o mercenário? Você sabe que tem mercenários que eles trabalham por dinheiro. Naquele tempo, e hoje também tem, muitos soldados que eles entram em determinadas lutas por dinheiro. Não sei se vocês já viram aquele filme, passou acho que 3 filmes dele, Os Mercenários. Sylvester Stallone, quem mais lá que está lá? Chuck Norris. Esses artistas famosos aí de filmes de ação, né? Wesley Snipes, tal. Jason Statham. Só gente da pesada. Mas eles trabalham por quê? Grana, dinheiro. Ó, tem que enfrentar não sei quem, não sei quem. Quanto é? É X. Meu preço é tanto. E os caras, Jet Li, lembrei agora, né? Lutador de artes marciais, tal. Só trabalham a troco de quê, igreja? Dinheiro. Então, seja por ideal, seja por amor à pátria, seja por amor à nação, ou seja por dinheiro, o rei Saul falou: quem enfrentar e matar esse gigante aí, eu vou dar muito dinheiro para ele. Coloca lá de novo, coloca lá. Olha lá. O cumulará de grandes riquezas, muito dinheiro. Apareceu alguém? Não. E os mercenários? Pai, mas o mercenário não trabalha por dinheiro? Por que não? Eu estava pensando, estava lendo essa palavra, fiquei pensando, por que não apareceu nenhum mercenário para lutar e ganhar tudo isso aí? Sabe por quê? O mercenário deve ter pensado e falou assim: o que adianta esse dinheiro se eu estiver morto? É ruim que eu vou enfrentar, não vou enfrentar nada. Fui, tchau. E esse gigante afrontava e desafiava. Só que havia em todo Israel um homem que aceitou o desafio, gente. Quem era esse homem? Davi era soldado? Não. O que ele era? Pastor de ovelhas. Davi lidava com espada, com lança, com capacete, couraça. Não. Ele andava com cajado, roupas simples de pastor, e ele usava uma funda, uma espécie de artilhadeira, né, que lançava pedras. Então ele não era um guerreiro, não era militar. Ele era um homem que cuidava de rebanho. Uma atividade muito menos perigosa, muito embora, para defender o rebanho, ele enfrentou um leão, enfrentou um urso, mas diferente de um soldado que é treinado e preparado para enfrentar a morte. Quando um soldado ele vai para a batalha, ele está enfrentando a morte, ele está colocando a vida dele em risco. Mas mesmo os profissionais não tiveram coragem. Israel estava ficando envergonhado, a esperança daquele povo estava indo por água abaixo, o rei já não sabia mais o que fazer, ofereceu prêmio, dinheiro, ofereceu a mão da própria filha, ofereceu isenção de impostos, mas nem assim apareceu um candidato. Quando Davi ficou sabendo do desafio do gigante, ele se apresentou. Lá, no versículo 41, vamos pular um pouquinho, versículo 41, capítulo 17, versículo 41. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. O gigante, quando olhou para o adversário dele, fez o quê?
desprezou a Davi. Igreja, presta atenção nisso. De repente você, diante da circunstância, ou de um adversário, ou de uma situação, você muitas vezes é desprezado. Sua família não faz caso de você. Você sabe que muitas vezes acontece isso também. A pessoa está diante de um médico, o médico coloca para ela: olha, a senhora está com câncer, está com uma doença assim, assim, assim. E a pessoa, ela, sabe, na fé, ela fala: não, doutor, eu vou ficar curado, Deus vai me curar. Quando ela fala isso, Deus vai me curar, ela está ofendendo o médico? Não, é a fé dela. Mas em muitos casos, e nós já mostramos aqui, há médicos que desprezam a pessoa, olha assim com aquela cara, como quem diz, santa ignorância, né? Eu não acabei de falar que você está com câncer? Eu não acabei de falar que a senhora vai para a cadeira de rodas? Eu não acabei de falar que a senhora não tem cura? Como é que a senhora está falando que... Não, aí o médico repreende a pessoa às vezes. Acontece ou não acontece isso? Como também acontece de médicos falar: é isso mesmo, senhora, ora a Deus, reza lá, pede ao seu Deus. Eu já vi muitos médicos falando isso. Ó, o caso da senhora, para a medicina não tem jeito, não tem cura, mas a senhora busca a Deus. Ou quando ele não fala isso, e a pessoa fala: doutor, não tem para medicina, mas Deus vai me curar. Aí o médico fala: amém, Deus abençoe a senhora. Acabou. Mas há aqueles que desprezam. Às vezes o advogado vira para o cliente e fala: fulano, essa causa aqui não tem jeito mais. Aí você fala: não, Deus vai me dar vitória. Ele olha para você e fala: coitado, eu que conheço das leis, eu que sei, esse caso não tem jeito. Ou quando não, você diante da sua família, por conta da sua dificuldade, você é desprezado, tratado, sabe, de lado. As pessoas olham para você e falam: coitado desse aí. Você aí nunca vai ser nada na vida, nunca vai conquistar nada, nunca vai ter nada. Foi esse desprezo que Golias lançou sobre Davi. E eu diria o mesmo aqui para muitos pastores que estão aqui e bispos. Muitas vezes o diabo pode até virar para você e falar que você não é ninguém. Você nunca vai crescer, você nunca vai estar diante de uma multidão, você nunca vai ter isso, nunca vai... Não, isso aí é um Golias que fala isso. Nunca baixe a cabeça para o diabo, gente. Nunca baixe a cabeça para ele. Porque ele está enganado. Você é de Deus. Deus está com você. Ele está redondamente enganado. Aliás, Golias estava completamente enganado, porque ele não sabia o que vinha pela frente. Ele olhou para Davi e desprezou. Aí o que ele falou? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quem começou a insultar? Foi Davi ou foi Golias? Ele insultou, desprezou e ainda amaldiçoou a Davi. E essa maldição pegou ou não pegou? Pegou nada. Gente, maldição e praga só vai pegar se a pessoa não tiver Deus na vida dela. Mas se ela tiver, pode jogar praga, pode amaldiçoar. Golias amaldiçoou Davi. Davi estava quietinho, indo lá para enfrentar a luta dele. O Golias olhou, desprezou, fez pouco caso e ainda amaldiçoou a Davi. Que coisa, hein? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ainda falou com ele: eu vou pegar sua carne e vou jogar para as aves, os urubus vão comer, e as bestas feras vão comer a sua carne. Que coisa, hein? Ele, além de intimidar com aparência, insultava com palavras. O diabo é assim, gente. Ele vai querer te insultar, ele vai querer jogar você para baixo.
te humilhar. Esse é o papel do diabo. Na verdade, Satanás estava falando na boca de Golias. E até aquele momento estava dando certo, porque a nação inteira de Israel estava com medo, o rei estava com medo, os oficiais estavam com medo, os soldados estavam com medo, os homens estavam com medo. Eu não vou nem falar das mulheres, porque não é o papel da mulher ir para a guerra naquela época. A mulher tinha que ficar cuidando da casa, né? Mas os homens que deveriam enfrentar, está todo mundo com medo. Então, o artifício, a estratégia de Satanás até aquele momento estava dando certo ou estava dando errado? Estava dando certo, todo mundo estava com medo. Ele estava desafiando e ninguém apareceu. Porém, Deus levantou um. E não era guerreiro, era moço, jovem, não tinha experiência na batalha, mas tinha fé em Deus, gente. É isso que conta. Ele tinha fé, ele acreditava em Deus. Isso faz toda a diferença. Ele não tinha experiência, de fato não tinha. Ele nunca tinha lutado com espada, com lança, não. Ele não sabia nem como que ele ia fazer. Mas ele acreditava piamente em Deus, ele tinha fé. Você muitas vezes pode até pensar: bispo, meu grande sonho é ter meu próprio negócio, montar minha empresa, ser um empresário, mas eu não tenho experiência, eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas eu vou perguntar para você: você tem fé? Você acredita? Então isso é o bastante. Isso é o bastante para você chegar onde você quiser. Davi não tinha qualificação nenhuma que garantisse a vitória, ele tinha fé. Bom, vamos ver o que Davi respondeu. O que Davi disse? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que resposta, hein? O gigante ia com lança, espada, escudo. Ele estava com couraça, capacete, todo protegido. Davi não tinha nada disso. Mas ele estava indo em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. Aí ele disse, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Que coisa, hein, gente? Que coragem, hein? O outro falou: hoje eu vou pegar sua carne, vou dar para as aves e as bestas vão comer. Já ele respondeu o quê? O que ele respondeu? Corta lá. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Rapaz corajoso, hein? Ainda falou que ia cortar a cabeça de Golias. Ele tinha espada? Davi nem espada tinha, gente. Mas falou que ia cortar a cabeça dele. Tirar-te-ei a cabeça. Que coisa. Aí ele diz mais, ó: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Essas palavras são fortes. Você pode não ter lança, escudo, espada, ou seja, condições favoráveis, né? Mas Deus vai te dar a vitória, gente. Os homens procuram condições favoráveis. Os homens procuram o que é mais fácil. Mas nós que vivemos a fé, não agimos assim.
Nós não vamos pelo que é mais fácil. Nós não procuramos condições que nos favoreçam. Não. Exatamente quando é difícil, exatamente quando é impossível, é aí que nós devemos entrar na luta, gente. Porque para que o nosso Deus seja glorificado e todos saibam que Ele é Deus, só através do impossível. Vocês viram agora há pouco, quem estava aqui mais cedo viu o testemunho de um casal, que eles queriam ter filhos, e o médico desenganou, falou, pela idade de vocês, pela condição de saúde sua, a senhora não engravida. E se engravidar, seu filho vai nascer com sequela, com síndrome de Down. Foi ou não foi? Isso é um gigante na vida de um casal. Mas eles acreditaram, igreja. Eles acreditaram. E agora há pouco estava ali mostrando um bebê lindo, mas é que é o nome do bebê mesmo? Natan, nome bíblico, né? Mostrou uma criança linda, gente. O bebê está perfeito, não nasceu com sequela nenhuma, e está o casal feliz da vida com o bebê nos braços. Que coisa, né? Vocês viram? Agora há pouco teve esse milagre. Aliás, foi antes de começar a reunião, não foi? Foi antes da reunião, não foi? Quem viu isso aqui? Vocês viram? Quem estava em casa acompanhando mais cedo viu também. Era um gigante que foi derrotado. O bebê nasceu perfeito, coisa linda. Que coisa linda. Eu não sei se tem como achar eles aí. Olha lá o Natan ali, olha lá. Olha lá o Natan. Olha lá que criança linda. Olha lá o papai feliz e orgulhoso, olha lá. Parabéns. Esse gigante caiu por terra. Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda. E Davi foi enfrentar a luta dele. Vamos continuar? Coloca lá, por favor. Sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Eu queria o câmera. Fica aí, para aí. Aí. Davi, ele foi assim, gente. Foi assim que ele foi? É ruim, hein? A Bíblia diz que ele fez o quê? Tu me paga. Ele correu. Não do problema, mas em direção ao problema. Gente, analisando isso, você vê, só a fé faz isso. Ele não foi cauteloso, na pontinha do pé, mantendo distância, sei lá, essa lança aí, ó, essa espada, eu vou me esquivar daqui e dali. Não. Ele partiu para cima, olha lá. Correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu aonde? Na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Olha, eu não sei aonde que o filisteu está essa hora não, se ele está no inferno já, porque ele amaldiçoou a Deus, amaldiçoou a Davi, desprezou a Israel, dessa hora ele está no caldeirão, um caldeirão bem grande, né? Porque ele é grandão, né? Eu não sei onde que ele está essa hora não, em bom lugar não é, mas ele deve estar lá no inferno falando, rapaz, eu não sei o que me atingiu até agora. Ele nem deve ter visto, gente, que ele viu Davi, botou lá e o gigante olhando,
Gigante com escudo, com capacete, mas a pedra cravou aonde? Se ele tivesse visto a pedra indo na direção dele, o que ele ia fazer? Ou desviava, ou levantava o escudo. A pedra ia bater no escudo, pum, não ia acontecer nada com ele. Ele nem viu o que o atingiu, e caiu de cara, gente. A pedra bateu com tanta força. Alguém vai dizer, ah, bispo, o Davizinho era forte, né? Não, forte era o Deus a quem o Davi servia. Foi o dedo de Deus que, na testa do gigante. E foi tão forte, que ele nem levantou a mão para poder apoiar, porque estava caindo. Bateu, gente, ele caiu igual uma pedra. Só que eu não vou fazer que nem ele fez não, né? Eu vou cair de cara no chão. Caiu e bateu, mas bateu de cara. Gente, eu imagino nessa hora, todo mundo deve ter ficado assim, ó. Rapaz, tu viu aquilo? Eu vi, mas não estou acreditando não. Não é que o gigante caiu? Vamos continuar. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Davi não falou que ia cortar a cabeça dele? Pelo que correu Davi, ela correu, coloca de novo na palavra correu. Davi foi andando devagarinho? Foi dando uma sambadinha para lá, outra para cá? Tirou onda? Você sabe que tem gente que tira onda ainda, né? Davi correu, gente. Davi estava ali a serviço de Deus. Quem está a serviço de Deus não fica se arrastando, não, corre. Corre. Você tem que correr, você não pode ficar andando devagarinho, tal, aquele passinho, não, você tem que correr em direção àquilo que você quer. Davi correu, diz a palavra, coloca lá. E lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aí quando os filisteus olharam um para o outro, falaram, rapaz, fui! Cada um saiu correndo. Aí o exército de Israel ganhou coragem. Ganhou ou não ganhou? Coloca lá. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus. Gente, eu quero chamar a sua atenção para isso. Você sabe que tem pessoas que para ela tomar atitude, ela tem que ver alguém ganhando, ela tem que ver alguém conquistando. O povo de Israel está todo mundo com medo ali, ninguém partiu para a luta. Quando viu que Davi conquistou a vitória, nessa hora todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou feliz e partiu para cima do inimigo. Por que nós mostramos milagres aqui? Para que, ainda que você esteja com medo, ainda que você esteja com receio, ainda que você esteja tímido, quando você vê esses milagres, quando você vê o gigante caindo na vida dos outros, você vai falar, caiu na vida dele, vai cair na minha também. Eu vou conseguir também, eu vou partir para cima. O povo partiu para cima. É isso que tem que acontecer. O herói dos filisteus caiu, gente. Essa doença cai também. Essa dívida cai. Esse desemprego cai. Essa afronta cai de rosto em terra. Estou falando isso para você. Em nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor dos Exércitos. Isso cai. Cai agora, agora, agora. O resto da história você já sabe. Depois você acompanha em casa. Você lê em casa depois. Aí o povo saiu. Aí os filisteus saíram correndo. Largaram tudo para trás. O povo de Israel matou muitos deles.
eles tomaram o despojo, e Davi ganhou riquezas, o rei não tinha prometido? Casou com a filha do rei, e a família de Jessé não pagava mais imposto. Que beleza, hein? Davi virou o herói do povo de Israel. Eu vou dizer para você uma coisa, Deus quer fazer de você um herói dentro da sua família, sabia disso? Ele quer fazer de você um herói lá no seu bairro, lá na sua rua, um herói lá no seu trabalho. Um herói, as pessoas vão olhar para você e se admirar. Deus está à procura de heróis, homens de fé, os heróis da fé. Mas Davi não tinha as qualificações para um herói. Era um pastor de ovelhas, era moço, não tinha experiência, ele não tinha as qualificações necessárias para um herói, mas virou herói. Não há quem duvidasse da coragem daquele rapaz. E ele abençoou a família dele. Um ato de coragem mudou tudo, gente. Um ato de coragem da sua parte pode mudar tudo na sua vida. Veja, você é o Davi de hoje. Ah, bispo, mas eu não tenho condições. Davi também não tinha. Sabe que é aquilo, né? Deus capacita os escolhidos dele. Capacidade ninguém tem, gente. Mas à medida que Deus quer, Ele dá capacidade. Quem guiou aquela pedra? Foi Deus, gente. Davi tinha uma mira certeira, hein? Quem guiou aquela pedra? Porque o Golias estava usando o capacete. Se ela subisse um pouquinho, batia no capacete. Ou se descesse um pouquinho, poderia ter batido no rosto, quebrado 2, 3 dentes, e aí? Mas o gigante ia ficar mais brabo ainda. Ou então ele poderia ter defendido, levantar o escudo. Ele estava acostumado a usar o escudo para proteger de lança, de flecha. Ele estava acostumado. Por que ele não levantou o escudo então? A pedra viajou numa velocidade que ele nem viu. E a força com que ela bateu, gente, era a força, aliás, não vou dizer força de Deus, porque aquilo ali para Deus é nada, né? Foi um teco que Deus deu assim na testa do gigante, né? É assim que Ele faz. E o gigante da crise vai cair. Esse gigante que tem assolado aí a vida de tantas famílias, ele vai cair. Mas é necessário você ter coragem. Tenha coragem. Se envolva com as coisas de Deus. Participa dos propósitos, igreja. Tenha medo não. Lança fora o medo. E você vai colecionar vitórias e vitórias na sua carreira. Diga graças a Deus. Glorifica bem forte o nosso Deus, igreja.